Boa noite, irmãs. Vocês aguentam mais uma palestra? Vamos passar por algumas passagens bíblicas. Começando em Gênesis 2. Vamos ler os versículos 16 e 17. Então o Senhor ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos para Gênesis 3, logo aí abaixo, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no fim da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Terceira passagem está em Jeremias, capítulo 2. Versículo 13. Quase ninguém mais lá abre a Bíblia, né, gente? Tem tudo projetadinho. Versículo 13 diz o seguinte: porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas furadas, que não retém água. Quarta passagem está lá em João, capítulo 4. A partir do versículo 5. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor,
Tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. E a última passagem está no capítulo 7 de João, versículo 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do interior de quem crê em mim. E essa é a palavra do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós queremos declarar a nossa completa dependência de uma revelação da Tua parte, Senhor. Nós precisamos que você nos abra os olhos para que aquilo que virmos na Tua palavra transforme o nosso interior, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nesse horário já avançado, perseverando, Pai, porque nós temos sede de Ti, Senhor. E somente o Senhor, ó Pai, pode saciar a nossa sede. Por isso nós queremos declarar nossa completa dependência em Ti, Jesus. Amém. Então, eu li algumas passagens para formar um quadro diante dos olhos de vocês. E o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje tem a ver com água e tem a ver com o que o pecado provoca em nós. E aí a gente começou com uma passagem que mostra uma ordem dada por Deus. Deus deixou uma ordem, uma lei, e o homem desobedeceu. E aí, quando nós lemos o que está escrito, né, a partir de Gênesis 3, realmente nós ficamos com a mesma impressão que a mulher ficou. Né? Se você ler esse diálogo que acontece, dá a impressão de que Deus está privando o homem, né, o homem e a mulher, de algo muito bom. E que, se eles obedecerem a Deus, eles vão se ferrar. Porque esse é o quadro que a serpente vai pintar. Né? A partir da pergunta que ela faz. Né? A serpente inicia o diálogo falando assim: é verdade que Deus falou para não comer de nenhuma árvore? Ou seja, ela pega a ordem de Deus e ela aumenta o volume até o último grau. E aí, quando você tem uma ordem aumentada no volume máximo, você tem armado um quadro de desconfiança. Então, gera ali no coração da mulher aquela desconfiança. Será que vai chegar a esse ponto? Então, inicialmente, Deus falou para não comer de uma árvore específica. Mas vai que essa ordem vai aumentando, né? E aí passa a ser nenhuma das árvores. Ou seja, será que Deus nos criou para passar fome? Então, parecia que se ela obedecesse a Deus, eles iriam se ferrar. Não sei se você já teve essa impressão, assim, do quadro que a serpente pinta, e aí o que fica desse diálogo, mas certamente foi o que aconteceu com a Eva, digo eu, não o Senhor. Mas a verdadeira tragédia acontece quando eles comem do fruto. Então, a tragédia não estava na ordem de Deus,
Mas a tragédia acontece quando eles comem do fruto do bem e do mal, e eles se tornam conhecedores. Deus afirma, no final do capítulo 3, ele fala, eles se tornaram como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Sem, isso aqui eu estou acrescentando, tá? Não está escrito, mas eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, sem nenhuma chance de fazer o bem. E essa é a tragédia. E isso é o inferno. É você saber o bem, mas não conseguir efetuar, não conseguir executar. É mais ou menos parecido, eu fiquei tentando pensar em alguma figura que pudesse nos aproximar do que foi essa sensação de Adão. E é claro, né, assim, nos aproximar dessa sensação. A gente sabe o que é essa sensação, né? Paulo vai descrever ela em Romanos 7, e aí a gente conhece o conflito de desejar o bem, de desejar a lei de Deus, mas sentir nos membros a fraqueza e o pecado dominando. Mas eu pensei na seguinte figura, veja se faz sentido para você, que é você pegar um bebezinho de colo e colocar nele o cérebro de um adulto de 30 anos. Então, você tem o conhecimento mental de como um adulto deveria se comportar, mas você tem um corpo que não corresponde. E aí, imagine o desespero. Ó, lá, o bebê está falando. Ele sabe o que ele quer falar, mas, quando ele abre a boca, só sai... Mas eu fiquei... É uma figura, mas ela é ainda muito pálida, diante desse inferno mental que é ter acesso ao bem, à lei moral, ao padrão de Deus, ao caráter de Deus, porém cortado da possibilidade de fazer o bem. E aí você tem culpa, você tem consciência pesada, você tem tormento mental, você tem a sua mente fervilhando. E aí, o que eles fazem em consequência a essa experiência é que eles fazem para si aventais. E, quando eles fazem para si aventais, Adão e Eva consolidam aquilo que eles passaram a experimentar, que tem a ver com isolamento e solidão. Então, assim que eles comem do fruto do bem e do mal, os olhos deles se abrem e eles percebem a própria fraqueza. Eles percebem que eles estão nus. E eu não posso ficar nu. Como que a minha esposa vai me ver nu? E como que o meu homem vai me ver nu? Então, eles fazem para si folhas de figueira, e essa é a configuração que passa a funcionar a partir de então. O ser humano pecador está fechado em si mesmo e teme o outro. A voz de Deus passou também a ser motivo de medo. Então, tudo isso é a experiência que eles vivenciaram ali no Éden. A voz de Deus passou a ser amedrontante, e o outro passou a ser a fonte dos meus problemas, né? Então, você tem um jogo de culpa ali, né? Quando Adão é confrontado, ele fala, a culpa é da mulher. E não qualquer mulher, a mulher que tu me deste.
Então, não é só culpa do outro, mas, no fim das contas, também é culpa do próprio Deus. Então, a voz de Deus passou a ter um peso e os meus problemas não são minha culpa, é a culpa do outro. E aí você tem o quadro que nós conhecemos muito bem. Porém, isso é completamente desesperador. Por quê? Porque Deus nos criou com um propósito. E se você fosse resumir o propósito de Deus em uma palavra, alguém se arrisca? Comunhão, relacionamento, amizade. Deus nos criou com um propósito: relacionamento. Ele nos fez para amar a Ele em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. E, nesse propósito no qual Ele nos criou, acontece a lei. Esse é o resumo da lei. Então, nesse propósito, você tem a realidade da lei. E o inferno que o primeiro homem experimentou é ter acesso ao padrão moral de Deus, mas estar sem recurso algum para cumpri-lo. E nunca esteve nos planos de Deus que o homem cumprisse a sua lei sozinho. Nunca esteve. Porém, é dessa forma que o ser humano passa a enxergar Deus. Deus é um cara exigente, que tem um padrão moral imutável, e eu estou ferrado. Porque eu peco. E o assombro que Deus quer provocar ali em Jeremias, né, que já é a terceira passagem que nós lemos, a gente leu só o capítulo 13, mas todo o capítulo 2, Deus está usando o profeta para causar, basicamente. Ele usa o profeta e ele fica provocando o profeta para conclamar testemunhas. Ele fala: chama os céus, chame as nações ao redor. Onde já se viu outra nação que abandonou os seus deuses, que nem eram deuses? Ele coloca assim, que nem eram deuses. Nenhuma outra nação nunca abandonou os seus deuses. E a nação de Israel fez uma coisa terrível. E aí o versículo que nós lemos foi: um delito, um mal, um pecado cometeu a nação de Israel. Abandonaram a mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas. Percebe a burrice que existe nessa ação? E aí existe para você... Deus quer humilhar. Ele não quer só apontar o que eles estão fazendo, ele quer ridicularizar aquela ação, porque é uma ação ridícula. Se você olhar de fora, aquilo que é a dinâmica do pecado, tá, gente? Não é particularidade da nação de Israel, isso aí que Deus está apontando. Ele está simplesmente traduzindo o que é essa dinâmica do pecado. O pecado ele tem a ver com você virar as costas para aquele que é um manancial inesgotável de saciedade e passar a cavar para si cisternas. E se você for bem-sucedido, se você for alguém quebrado, né, como foi descrito aqui nas palestras com as meninas, se você for alguém quebrado, você vai experimentar isso aí, cisternas rotas, furadas que não retêm água. Porém, se você for alguém bem-sucedido na sua empreitada, você vai cavar uma cisterna e, na melhor das hipóteses... Gente, eu estou com a língua meio grogue, eu tomei um Dorflex.
Gente, Dorflex não faz nada com ninguém, mas comigo... na melhor das hipóteses, se você é alguém muito bem-sucedido, na melhor das hipóteses, o que você vai ter é uma água parada. Água parada. Então, não faz sentido algum você abandonar uma fonte inesgotável, águas vivas, manancial, em algumas versões, né? Abandonaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. E aí eu já quero fazer o link imediato com o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, porque justamente esse é o ponto, e esse é um diálogo maravilhoso, né? É uma cena maravilhosa. E nessa cena a gente pode especular um pouquinho, né, do contexto, daquilo que está ao redor dessa passagem, porque a Bíblia traz para nós algumas informações, e uma delas é que essa mulher está buscando água em pleno meio-dia, é o sol a pino. E não era o costume das mulheres buscar água nesse momento. Então, você tem, provavelmente, uma prática dessa mulher que ou ela não queria encontrar com as outras mulheres, ou ela não era desejada pelas outras mulheres. Mas o fato é que ela escolheu um horário em que ela poderia buscar água sozinha, numa hora imprópria. E não é nossa cara? Não é nossa cara fazer todo o esforço necessário para algo que é necessário? Todo o esforço necessário para algo que é vital. A água é uma coisa preciosa. E a gente vai fazer o esforço que for. E o sol está escaldante. Está na nossa cuca. Mas ali estamos nós. Como definem o ser adulto. Fazendo o que precisa ser feito. Porém, sozinhas. Então, essa mulher, ela é um retrato dessa consequência do Éden. Ela é um retrato do que o ser humano passou a experimentar. Eu sei o que precisa ser feito, então eu vou cerrar os meus dentes e eu vou em direção daquilo que precisa ser feito, não importa o preço. Sozinhas e determinadas. E ali estava Jesus, o Verbo em carne. Era tão real que ele era o Verbo em carne, que ele senta, porque ele estava cansado. Cansado, ele se senta para esperar a mulher. E ele é o oposto de tudo que ela é. Ela anda sozinha. Ele anda acompanhado. Sempre. Ou ele está acompanhado com o seu pai, ou ele está acompanhado com outros, que são os seus amigos. Ela tira a própria água. E ele pede água. Ele pede água para beber. Ela está armada e endurecida. E ele pede água.
ele pede água para beber. Ela está ciente de que um judeu não fala com uma samaritana. E ele não está fechado em si mesmo. Ele pede água para uma mulher samaritana. E quando ele pede para ela água, Jesus, que é 100% homem, cansado e com sede, inicia o processo de reverter o efeito do pecado naquela mulher. O pecado a desumanizou. Aquela mulher está completamente isolada em si mesma. Mas Jesus atravessa camada após camada para oferecer para ela águas vivas. Jesus está tão afetado por esse tema, não sei o que Jesus deu na cabeça dele, gente. Ou é ele, ou é João. Porque no Evangelho de João, no capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus faz tem a ver com água. E depois, no capítulo 3 de João, ele fala para Nicodemos, todo aquele que não nascer da água e do Espírito. E aí, no capítulo 7, ele está tão descompensado, liberdade completamente poética, porque se tem alguém que não é descompensado, é Jesus. Né? Se as meninas fossem falar a respeito da humanidade de Jesus, elas iriam pintar um quadro psicologicamente perfeito. Porque se tem alguém que é 100% homem, naquilo que o ser humano foi criado para ser, é Jesus. Então, aparentemente, Jesus está descompensado. E no capítulo 7, ele está tão descontrolado que ele levanta no último dia de uma grande festa. Jesus levanta no meio de uma festa de tabernáculos. Capítulo 7 de João. Jesus está em Jerusalém, na festa de tabernáculos. Gente, vocês sabem o que é festa de tabernáculos? Festa de tabernáculos não tem nada a ver com Jesus. Desculpa. Festa de tabernáculos não tem nada a ver com o que Jesus veio fazer na sua primeira vinda. Na ordem das festas judaicas, aquilo que Jesus veio fazer na primeira vinda tem a ver com a Páscoa. É a primeira viagem, é a primeira festa. Mas Jesus está tão afetado pelo tema, Jesus tem uma missão quando ele vem para a Terra. E a missão de Jesus tem a ver com reverter os efeitos do pecado. Jesus vem nos tirar das nossas próprias cisternas isoladas uns dos outros. Jesus vem literalmente nos tirar do fundo do poço. Ele precisa abrir os nossos olhos para essa estupidez que foi cometida a partir de Gênesis 3. Essa estupidez que é abandonar a fonte de águas vivas e cavar para si, nos empenhar com todas as nossas forças para tentar conseguir aquilo que é vital para a nossa existência. Mas enquanto estamos nessa determinação de fazer o que precisa ser feito, afinal de contas, eu sou um adulto.
Eu não posso ficar à mercê das minhas próprias emoções. Eu não posso ficar à mercê das minhas fraquezas. Eu não posso ficar à mercê da minha história. Eu preciso ser forte. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Jesus vem reverter. Jesus vem tocar naquilo que é desumano. Jesus vem para abrir os nossos olhos de que nós não fomos feitas para conseguir sozinhas. Você não foi feita para conseguir sozinha. Não tem a ver com suas fraquezas, não tem a ver com sua história, não tem a ver com traumas, não tem a ver com preguiça, entende? Ai, é porque eu devo ser preguiçosa, né? Nossa, eu não tenho jeito, gente. Nossa, eu sei o que precisa ser feito e eu consigo até a quarta. Quarta-feira eu já começo a descambar. Não tem a ver com isso, gente. Não tem a ver com as suas particularidades, tem a ver com quem você foi criado para ser. E você não foi criado para conseguir sozinha. Jesus está tão afetado com esse tema, ele está tão afetado com aquilo que ele veio fazer. E aí ele levanta no último dia da grande festa, no último dia da festa de tabernáculos, e ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Vocês não entenderam o propósito pelo qual vocês foram criados. Vocês foram criados para depender de mim. Vocês foram criados para beber de uma fonte inesgotável e saciar sua sede e ficar bem para sempre. Para sempre, ele está falando assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele não está usando de exagero com aquela mulher. Ele não está falando assim, ó, eu vou te dar de um negócio, você não vai precisar voltar aqui. Ele está falando da realidade que sustenta todas as coisas, que sustenta aquele poço que foi furado por Jacó, que sustenta a prática daquelas mulheres. Ele está falando: existe uma água viva que sacia a sede de uma vez por todas e que vai virar a sua vida de cabeça para baixo. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela simplesmente saiu do isolamento e começou a anunciar o que aconteceu com ela para toda a cidade. E quem é aquela mulher para anunciar para toda a cidade? Uma mulher conhecidamente pecadora. Mas a verdade do Evangelho tem a ver com a quem muito é dado, muito ama. Muito ama. Sabe o que é esse amor? É o propósito pelo qual nós existimos. Nós não existimos para ter um só marido. Nós não existimos para ter uma família do comercial de margarina. Nós não existimos para ser uma mulher respeitada na cidade. Nós não existimos para ter nossos filhos do caminho do Senhor. Nós existimos para amar a Deus. Nós existimos para amar. Nós só existimos para amar. E é dessa forma que Jesus humaniza aquela mulher.
Ele atravessa as camadas de endurecimento dela e oferece para ela, conecta ela novamente ao manancial de águas vivas. Você não foi feita para conseguir sozinha. Jesus nos oferece uma água Jesus nos oferece uma água que nós nunca mais voltaremos a esses poços de água estagnada. Nós nunca mais voltaremos às nossas estratégias de conseguir aquilo que é necessário. Nós vamos experimentar o que é corpo de Cristo, o que é igreja, o que é vulnerabilidade, o que é estar nu diante do nosso irmão. Nós vamos sair da superficialidade dos relacionamentos, da preguiça de nos relacionar. Nós vamos sair da preguiça de nos relacionar, porque do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Nós precisamos parar de esperar em poucos, nós precisamos nos movimentar como o corpo de Cristo, porque da igreja vai fluir um rio para curar este mundo perdido, mas não se nós continuarmos em nossas próprias cisternas. O pessoal da música pode vir, nós vamos cantar um pouquinho para finalizar, mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. Jesus nos oferece uma água. E Ele está empolgado, Ele quer que a gente beba. E nós vamos ser muito felizes. Estou tentando finalizar aqui, gente, mas eu acho que a Larissa vai finalizar melhor do que eu.